Oiês, vocês estão bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, do Joy Mendes. Esse vídeo ele é uma continuidade do vídeo anterior que eu acabei de postar sobre a carta de um tripulante. Eu quis compartilhar aquela carta porque eu disse no vídeo que condizia mais ou menos com a minha experiência. Meu primeiro dia de embarque foi... Eu embarquei em Savona, na Itália. Normalmente você embarca às 9 da manhã, aguarda em uma fila e você fica o dia na sala de treinamento para entregar documentação, passaporte. Eles te dão umas pausas para você retirar o uniforme e ir na cabine e deixar a sua mala. Não te dão muita orientação, só que como eu estava com pessoas que já haviam embarcado, não era o primeiro embarque, eles me orientaram e me auxiliaram. Mas normalmente você não sabe nem qual uniforme que você vai vestir naquele dia. E você tem que adivinhar qual uniforme que você tem que usar. O que acontece normalmente é, a pessoa coloca o uniforme errado, vai para o ambiente de trabalho e o supervisor manda voltar e fala assim, não, você tem que usar o uniforme assim ou usar o uniforme assado. O primeiro embarque fica primeiro no restaurante de tripulantes e depois sobe para o buffet e depois vai para o restaurante, né? São dois restaurantes, o Gatto Pardo e o Temezzo. Você se sente impactado porque você recebe muita informação. Lá dentro, quando você chega, você já vê que a rotina é frenética, é tudo muito rápido. As informações não são claras e muitas vezes desconexas. A maioria das vezes, na verdade. Aí na carta... Mas antes, deixa eu só dizer, eu embarquei às 9 da manhã daquele dia e eu comecei a trabalhar às 18 horas daquele mesmo dia. Então, saí, né, para visitar os lugares. Com a escala que eu tava, no primeiro mês de embarque, não tava dando para eu sair. Eu demorei um mês para conseguir sair do navio, porque o porto normalmente era ou de manhã até meio-dia, ou até as 5 da tarde. E a minha pausa era a partir das 5h30. Então, até eu conseguir sair, eu demorei um mês. Foi difícil, entre aspas, porque eu já estava meio que preparado para não sair, uma vez que eu fui para trabalhar, que é o que todo mundo fala. Essa questão é muito relativa. Às vezes se você está em uma posição de staff são as posições administrativas, vamos dizer assim, que normalmente a escala varia, mas isso aqui normalmente é melhor do que a do crew, do pessoal do restaurante, que é o operacional. O operacional trabalha pra caramba. Os staffs também trabalham, só que a escala deles, normalmente a pausa são mais longas, os intervalos que eles têm são longos. Tem staff que trabalha uma vez por semana, né? Então depende muito do staff. Normalmente, nós que somos do operacional, temos uma pausa de 4 horas ou 3 horas, depende também do dia. Às vezes você consegue sair, às vezes você não consegue sair. Assim, só que realmente, 4 horas não dá, porque é correria. Tem lugares assim que nem dá pra você ir porque é muito distante, daí às vezes você tem que pedir um day off, pedir lunch off, e aí é complicado. Às vezes o maître dá, o supervisor às vezes te entrega uma pausa melhor, só que também é muito, muito difícil. Ele fala também, ainda sobre isso, assim, eles não gostam de te dar uma escala muito tranquila, porque a impressão que nós temos é que a companhia ela quer te sugar até o último, te fazer derramar até a última lágrima. Porque muitas das vezes você vai trabalhar e não tem muito o que fazer, mas eles ficam te prendendo lá, porque eles querem que você trabalhe até o último. E ok, né? Uma vez que você assinou o contrato e você sabe que você foi trabalhar para trabalhar, então até aí não existe nada de novo. A questão é, a companhia ela poderia pensar um pouco mais na qualidade de vida do tripulante, o que não acontece. A nossa escala, geralmente você trabalha 11 a 12 horas por dia e dorme umas 6 horas. Quando eu embarquei, eu trabalhava e dormia. E aí eu fui vendo que essa rotina não estava sendo saudável para mim. Então eu comecei a treinar, continuei mais ou menos a minha rotina que eu tinha em terra. Eu ia, trabalhava, lá, saía sempre para visitar algum lugar e sempre que possível eu ia para academia, a não ser os dias que eu estava muito, muito cansado. Final do contrato, por exemplo, tinha vezes que eu sentava para fazer algum exercício e eu acabava dormindo no meu descanso de 30 segundos entre um exercício e outro.
mas não é saudável trabalhar e dormir, trabalhar e dormir. É melhor que você tenha alguma atividade lá dentro, só que realmente essa questão do sono é complicada. Sobre as nacionalidades a bordo. Existe sim uma diferença na tratativa, tanto com os brasileiros, indonesianos, filipinos, indianos e italianos. Se ele fala lá no vídeo que um italiano recebe o dobro na mesma função, é verdade, sim. E o engraçado é que a companhia fala que é harassment free, mas na verdade nós não vemos isso. Existe 2 restaurantes, um para staff e outro para crew. Então a companhia ela trata sim todo mundo de forma diferente. Ela exclui alguns sim. Indiano e filipino, por exemplo, eles tratam quase que como... Esse termo é muito pesado. Mas eles meio que escravizam mesmo o indiano e o filipino. E eles não reclamam de forma alguma. Já nós brasileiros, não aceitamos tudo. Então eles tratam já diferente. Italiano, o contrato é menor, de 5 meses, e o salário é sempre maior. Então essa questão de harassment free não é verdadeira. O inglês a bordo é terrível. O inglês a bordo é terrível. A primeira semana foi difícil para eu entender o que o indiano estava tentando falar para mim, o que o filipino estava tentando falar. É uma questão assim bem difícil mesmo, bem delicada. Que em terra, eu geralmente não falo inglês, não fico falando inglês com ninguém. Lá me ajudou a desbloquear, né, a fala. Então eu precisava falar, eu precisava me comunicar. Claro que muitas vezes eu falei errado, até para me fazer entendido, porque normalmente se você tenta falar o inglês correto, eles acabam não entendendo. Mas a gente se vira. Agora, de maneira geral, a vida a bordo é delicada. Trabalhar em uma companhia italiana, na companhia que eu trabalhei, é difícil, porque é uma companhia que te desrespeita de todas as formas, na minha opinião. E por esse motivo eu não voltaria. Por me sentir desrespeitado, eu até passaria por cima, mas a questão da minha saúde, essa questão me preocupa bastante, porque dorme-se pouco, trabalha-se muito, se estressa bastante e é difícil você todo o tempo ser maltratado de diversas formas. Ele fala na carta que as pessoas te atropelam e não se importam, e é realmente assim. Você sai no corredor, você tem que prestar atenção, porque vai passar um filipino com um carrinho no seu pé, você tá parado esperando o elevador, vai entrar uma galera na sua frente, vai te trombar, não te cumprimenta, não te dá bom dia. É bem delicado, mas se você for com foco e com objetivo, você consegue lidar com todas essas adversidades. Eu mesmo me preparei pro pior do pior. Então quando eu cheguei lá, meio que não foi uma surpresa. Eu até achei ruim, mas não foi tão ruim quanto eu esperava. Que a questão da minha saúde pesa mais. Eu não voltaria justamente por causa da minha saúde. Não... Espero ter ajudado nesse vídeo. Vou fazer outros, com certeza. Fiquem atentos ao canal. Se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão, me enviem e eu vou fazer um vídeo sobre e tentar esclarecer as dúvidas, todas as que eu souber. Para você que está fazendo algum processo seletivo, uma boa sorte. Espero que você tenha, para você que já tem data de embarque, um bom contrato para você. E depois compartilha com a gente a sua experiência. Tchau, gente.